Deus seja louvado, título desta mensagem, o crente não convertido. Prezados e queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme está escrito no livro de Lucas, capítulo 15, começando a leitura no verso 25 até o 32. Assim está escrito: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amados e queridos irmãos, vamos tratar por esta mensagem uma coisa que nos chama muita atenção. Essa história contada por Jesus Cristo e que se trata deste filho perdido na casa do Pai. Aqui nesse capítulo 15, Jesus contou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola muito conhecida por todos, a parábola do filho pródigo. Quando a ovelha perdida foi encontrada, o pastor chama todos para se alegrarem com ele. E quando a dracma perdida foi encontrada, a mulher chama as suas amigas para se alegrarem com ela. Mas quando o filho pródigo voltou para casa, o pai ofereceu uma festa. Porém, essas 3 parábolas, a única pessoa que não está alegre e feliz é o irmão mais velho. E diz o texto que nessa festa do encontro, nessa festa do resgate, nesta festa da salvação, há uma voz que destoa, porque o filho mais velho está triste, porque o pai recebeu o filho pródigo com alegria. Ele está irado, porque o pai foi misericordioso. Santo é o Senhor, com o pródigo que voltou. E ele está do lado de fora da casa, porque o pródigo está do lado de dentro da casa. Aqui, irmãos, há um grande perigo que Jesus adverte. O contexto está bem claro nos versos 1 e 2 deste mesmo capítulo, que diz: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E está escrito no verso 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, nesta parábola, chamada parábola do filho pródigo, os escribas e fariseus representam esse filho mais velho. Os publicanos e pecadores representam esse pródigo que viveu dissolutamente, mas que se arrependeu e voltou para o Pai, voltou para Deus e foi perdoado.
Aí vem uma pergunta agora: onde aparece a foto da nossa vida diante de Deus? Em qual moldura? Em qual moldura aparece? No pródigo que voltou ou do mais velho? Este que, embora vivendo na casa do Pai, encerra a história do lado de fora da casa do Pai. Então precisamos observar alguns princípios. Primeiro, o filho mais velho vive dentro de casa, dentro da casa do Pai, mas desobedece os dois principais mandamentos da lei de Deus. E quais são os dois principais mandamentos da lei de Deus? Amar a Deus e ao próximo. O pai, na parábola aqui, representa Deus. O irmão representa o próximo. E esse irmão mais velho, que representa o retrato dos escribas e fariseus, são aqueles que se acham melhores, mais justos, mais dignos. Eles estão na casa do Pai, mas infelizmente estão perdidos na casa do Pai, porque ele não ama nem o Pai, nem o seu irmão. Meus irmãos, há um risco muito grande das pessoas estarem na igreja, trabalharem na igreja, serem zelosas com as coisas da igreja. Alguém que está na igreja e nunca ter se envolvido com coisa errada, de mundanismo, de perversão moralmente, e se sujar nos pântanos da vida e ser zelosos com a apresentação. Mas tudo isso não passa de uma capa religiosa, uma tradição religiosa e de um zelo religioso, sem amar a Deus e sem amar o seu próximo. Segundo lugar, esse filho mais velho, ele vive na casa do Pai, mas está confiando na sua própria justiça. Observe o verso 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Veja então que ele tem uma síndrome de santidade perfeita. Ele tem uma avaliação de si mesmo melhor do que a realidade mostra. Agora, uma pergunta: qual a pessoa que se julga mais justa, mais santa, mais piedosa, que honestamente poderia se levantar e dizer: eu nunca transgredi uma ordem de Deus, eu nunca transgredi um mandamento de Deus? Só um louco ou um maluco falaria isso. Ele se vê melhor do que é, ele se enxerga mais espiritual do que os outros, ele está vestido de uma vestimenta de justiça própria. Essa pessoa é veloz em identificar os erros do seu irmão. Esse desperdiçou os teus bens vivendo com as meretrizes. Uma vida dissoluta, uma vida errada. Eu não. Eu nunca coloquei meus pés no lugar errado. Eu nunca frequentei um ambiente errado. Eu sou maravilhosamente justo. O problema dos fariseus é que eles definiam o pecado somente como coisas externas. É o que eu olho, é o que eu toco, é o que eu ingiro. Mas o pecado é muito mais do que fazer coisas erradas assim.
Tem gente que nunca foi num prostíbulo, mas tem um prostíbulo no coração. Tem gente que cresce e vive a vida toda na igreja, mas nunca amou a Deus e nunca amou o seu próximo. Tem gente que se contenta apenas ser um religioso, mas está confiando nele mesmo, muito parecido com o profeta Jonas, que fazia a obra de Deus, mas não por amor, mas no ferrão. Faz com medo, mas notem, o filho mais velho, ele vive dentro de casa, dentro da casa do pai, mas ele não é livre. Perceba que ele diz: há tantos anos que te sirvo. Ele está falando como um escravo. E de fato ele vive uma vida de peso, de fardo, de obrigação. Vive sufocado, gemendo como escravo. E não faz com prazer. É um legalismo pesado. E de repente a vida cristã sua não é uma festa. De repente ser crente é um peso e parece que andar com Jesus é um pesadelo. Sem alegrar-se, sem prazer. Está dentro da casa do Pai, mas é um escravo, não é livre. O filho mais velho vive dentro da casa do Pai, mas ele está com o coração cheio de amargura. Veja novamente no que diz o verso 29 e 30. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mataste para ele o novilho cevado. Para ele, quem é ele? E não devia estar aqui. Devia permanecer no erro mesmo. Não devia ter uma chance de recuperação. E faça atenção, ele não tem nenhum prazer em ver o irmão sendo recuperado. Estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Ou seja, isso não dá prazer para ele. Como também muitos são egoístas. Toda pessoa que chega na igreja e que tem os dons de Deus, parece que vai tirar o lugar dele, vai tomar o lugar dele, vai tirar o status dele. Ele vê como um concorrente e não tem prazer de ver a igreja crescer. Ele não tem prazer de ver gente nova chegando. Ele não tem prazer de ver novas pessoas sendo inseridas na igreja. E pensam: eu vou perder o meu espaço. Aqui eu era sozinho, eu reinava sozinho, eu era o único filho da casa. Agora chegou outro aí para perturbar o ambiente. Na religião dele, não existe oportunidade de restauração para as pessoas. E ainda se sente injustiçado pelo Pai. Olha o que ele diz: a vida inteira te sirvo e nunca me deste um cabrito. Agora esse aí, teu filho, não fala meu irmão. Não, ele não fala meu irmão. Esse teu filho não é meu irmão. Esse teu filho, depois que bagunçou a vontade, o Senhor manda matar o bezerro cevado. Para mim, nem um cabrito. Ele se sente injustiçado. Agora, para esse cara aí,
o bezerro cevado. Veja a postura quando ele diz, esse teu filho. Ele está querendo dizer o seguinte, com ele não tenho comunhão. Ele é teu filho, ele não é meu irmão. Não há espaço na agenda dele para amar. Não há espaço na agenda dele para perdoar. Não há espaço na agenda dele para acolher. Não há espaço na segunda chance. Isso é uma religião sem amor, sem graça e sem perdão. Agora vejamos uma coisa: o ódio ou a indecência, a indiferença que o irmão mais velho sente pelo irmão mais novo, o pródigo, aos olhos de Deus, não é menos grave do que a vida dissoluta que o irmão viveu. Veja esse exemplo como ensina na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Pois assim está escrito, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. São 3 pecados relacionados à depravação moral. É o pecado que o irmão dele está sendo acusado por ele. Desperdiçou os seus bens com meretriz. Depois vem idolatria, feitiçaria, 2 pecados ao que tange a questão de culto de adoração, de vida religiosa. Agora vamos ver quantos pecados têm a ver com o sentimento, com o relacionamento. Ele diz aí, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas. Em outras palavras, há um peso maior aos olhos de Deus de relacionamento truncado, de falta de amor, de falta de perdão, descontrole emocional, descontrole nas relações, do que ter vivido uma vida dissoluta. O problema é que tem um carimbo. Não, esse aqui é mundano, esse aqui é um pecador, esse aqui está sujo, esse aqui não vale nada mesmo, esse aqui caiu vergonhosamente. Mas o cidadão que está lá na casa de Deus, que é cheio de justiça própria, está trabalhando, está servindo, mas ele odeia, ele não perdoa, só ele que é bom, mas está perdido na casa do Pai. O ressentimento dele isola não só o irmão, isola também o pai. O filho pródigo está voltando, coração arrependido, nem quer ser chamado de filho. Trata-me como um empregado. E quando ele corre na direção da casa do pai, glória a Deus, o pai o avista de longe, corre na direção dele, o abraça e o beija, coloca a sandália nos pés, coloca a roupa nova, coloca anel no dedo e manda festejar. Vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O mesmo pai que sai na direção do pródigo, sai na direção do filho mais velho para conciliá-lo. O filho pródigo aceita ser recebido, enquanto o filho mais velho se recusa a entrar em casa. Jesus dá uma reviravolta nessa história, porque os escribas e fariseus estavam escandalizados com Jesus, porque ele comia com os pecadores. Ele recebia gente que eles achavam que não eram dignos
de serem recebidos. E quando Jesus termina a história, o cheio de justiça, fariseus, os escribas, estão do lado de fora da casa do Pai. E os pecadores e publicanos, que eles achavam que não tinham chance, estão com Jesus, celebrando na casa do Pai. Voltando ao verso 31, diz: Então respondeu o Pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, tu sempre estás comigo. Em outras palavras, o filho mais velho estava na casa do Pai, mas vivendo solitariamente. Esse filho está na casa do Pai, mas ele não tem comunhão com o Pai. Veja o que o Pai diz: Meu filho, eu sempre estive contigo, mas o filho nem sempre esteve com o Pai. Nunca se deleitou com o Pai, nunca teve prazer com seu Pai. O filho mais velho vive na casa do Pai, mas não se sente dono do que é do Pai. Preste atenção o que o Pai diz: tudo que é meu é teu. Contradizendo o Pai, ele diz: nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. O Pai diria: meu filho, você ainda não entendeu nada. Não entendeu nada até hoje. Tudo que é meu é teu. A fazenda é tua, os rebanhos todos são teus. Sempre tudo esteve à tua disposição e tu não usufruístes. Tens vivido como um escravo, enquanto que és herdeiro de tudo. A Bíblia nos fala que Jesus trouxe para nós vida abundante. Jesus disse que ele tem água viva. A Bíblia diz que nós temos a paz que excede todo o entendimento. A Bíblia diz que há, glória a Deus, uma alegria invisível, cheia de glória. A Bíblia diz que o próprio Deus é a delícia da nossa alma. E quantas às vezes estão vivendo uma vida assim murcha, seca, pesada e legalista, perdidos na casa do Pai. Prezados irmãos, tem gente que já tem parte do banquete da salvação. Você já tem a vida eterna, já tem o nome escrito no livro da vida. Você já é filho de Deus, herdeiro de Deus. Você já é dono de tudo e está vivendo como um escravo, passando fome, enquanto que tudo é seu. Meu filho, você está reclamando de um cabrito. Os cabritos todos da fazenda são teus. Veja o resultado dessa história. Um estava perdido dentro de casa. O que estava perdido fora de casa se arrependeu e voltou e foi perdoado. O que estava perdido dentro de casa saiu, e não consta na Bíblia que ele entrou na casa do Pai novamente. Jesus deixou isso em suspense para nós. A parábola não diz que ele entrou, se não entrou, ou se Jesus, bendito o Senhor, se ele ficou do lado de fora. E sabe por que Jesus deixou em suspense, aberto, se entrou ou não entrou? Porque esse filho mais velho está aqui hoje, mas ele não está presente entre nós. O filho mais velho está debaixo da nossa pele. O coração dele bate no nosso peito. O sangue dele corre em nossas veias. E a pergunta é: e você vai entrar na casa do Pai? Vai se alegrar com o Pai? Vai receber seu irmão? Vai festejar a festa da reconciliação? Essa resposta eu, pregador, não posso dar. É você que está ouvindo
que pode dar a resposta, o que você vai fazer, porque só Deus conhece o íntimo e o coração de cada um, para que não viva mais enganado com aquele filho mais velho, confiado como aquele filho mais velho, confiado na sua própria justiça, mas pelo Espírito da fé em Cristo Jesus, viva guardado na esperança viva da salvação e a vida eterna na casa do Pai Celestial. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.